Você sabe que eu não sei se é porque eu estou ficando velho, mas eu olho para a velocidade que as coisas estão mudando, que o mundo está mudando, e eu fico pensando para onde nós vamos, né? É uma pergunta típica de um velho, onde nós vamos parar? A sensação de envelhecimento também aumenta na medida em que o meu filho vai ficando mais velho e se torna um adolescente. É engraçado isso, eu tenho 44 anos, meu filho tem 15. E obviamente nós somos gerações diferentes, né? Eu fico vendo como ele lida com o mundo, com a comunicação, com as ideias, com os dogmas sociais, éticos, morais, até então levantados pela minha geração, desconstruídos por uma outra geração, por um outro olhar, por um outro pensamento. Aí eu fico pensando que na época dos meus pais deve ter sido da mesma maneira comigo, e dos meus avós com os meus pais, e assim sucessivamente. Mas talvez nunca tenha sido tão rápido, tão até chocante. Porque não é só o meu filho e eu, não é só um conflito de olhares ou gerações diferentes, mas de um mundo que de uns tempos para cá, especialmente quando ele nasceu para cá, meu filho nasceu em 2003, está mudando muito rápido e a aceleração dessas mudanças vai aumentando com o tempo. Os prazos dessa mudança vai encurtando. O que antes era necessário um século, depois meio, depois 25 anos, depois 10 anos, depois 5 anos. Hoje, em um ano, tudo muda muito rápido. A gente entra no mundo sem muito saber para onde ele está indo, a velocidade que ele está indo, é tudo acelerado. E eu acho que grande parte dessa aceleração se dá por um fenômeno que eu julgo positivo, que está ligado à comunicação. Antigamente, para a gente se posicionar, para a gente se relacionar com o outro, até para a gente construir as nossas ideias, nossos olhares, era necessário um filtro, um intermédio. Seja das mídias tradicionais, das televisões, rádios, jornais, enfim, livros, né? Eu te confesso, fazendo um parênteses aqui, que eu olho para essa coisa das livrarias falindo, fechando, do papel acabando com uma certa nostalgia, mas também com um certo senso de inevitabilidade. O último livro que eu lancei foi digital. Foi justamente para fazer uma experiência nesse sentido, os outros tinham sido impressos e foi uma boa experiência. Ficou mais fácil, né? Eu não preciso mais da intermediação, por exemplo, de uma editora ou de um ponto de venda. Eu posso fazer tudo sozinho. O que para mim, isso tem a ver com o meu espírito independente, é muito bom. Mas obviamente que isso traz ônus também. Não é só o bônus da facilidade. Mas enfim, em relação às intermediações, a gente está perdendo aquele senso de dependência. Não só das comunicações, dos veículos de comunicação, mas até da política. Ou você acha que tem outra razão pela qual a fragmentação dos partidos está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil? É claro que isso fica mais agudo diante dos escândalos de corrupção, da total falta de representação que os caras que são colocados lá como funcionários da sociedade representam. Não tem isso, né? Eles estão lá representando interesses próprios, mas isso ficou mais evidente também por conta da comunicação. Hoje a gente pode ter acesso a uma série de informações que antes tinham que passar pelos filtros do jornalismo, pelo filtro da TV, do dono da TV, dos interesses comerciais, políticos, dos anunciantes, dos patrocinadores, enfim, de uma série de olhos invisíveis que a gente não sabia que existiam, ou talvez até soubesse, mas não parava para pensar, até o ponto que a informação chegava totalmente trabalhada para a população que comprava aquilo, tá vendo? Saiu no Jornal Nacional. Hoje, quantas pessoas dizem isso? Né? Esse fim de semana, o meu sogro veio me visitar e eu comprei uma Veja para ele. Ele gosta de ficar lendo, se distraindo, ele é bem idoso. E há quanto tempo eu não comprava uma Veja? E eu fiquei impressionante como tá fininha a revista, né? Fininha, uma coisinha, tal, perdeu a relevância. Tem gente que lê, meu sogro, 88 anos, mas não é mais como era, sei lá, 10 anos, 5 anos. Saiu na Veja, você viu? Hoje os comentários são restritos. Hoje a internet cumpre um papel que antigamente era cumprido de uma maneira muito mais relevante pelas instituições. Então, o grande papel, a grande força da internet é que agora ela nos
nos liga. O YouTube, as redes sociais, enfim. Eu falo contigo, eu ou qualquer um. Posso colocar minha voz aqui, minhas ideias, meus pensamentos, e eu não preciso fazer uma construção, um caminho. Eu me lembro antigamente, eu sonhava isso quando eu fazia a Rádio São Paulo, em dirigir uma rádio que pudesse falar de coisas legais, mas não uma rádio besta do tipo, olha, boas notícias, um homem ajudou uma velhinha a atravessar a rua, essas coisas são chatas. Uma rádio que fosse relevante, um conteúdo relevante. Mas eu pensava assim, como é que eu vou fazer esse caminho? Eu preciso de grana para chegar numa rádio, você não consegue nem falar, olha, eu tenho uma ideia. Geralmente dizem o seguinte, tudo bem, mas quanto é que isso vai me render? Então eu me desanimava. Hoje eu posso ter a minha, eu tenho a minha rádio, a Rádio Inverso, radioinverso.com. Faço daqui, aqui é o estúdio da rádio. Né? De uma maneira muito mais fácil, isso é muito legal. Agora, por outro lado, a gente tem que tomar cuidado, porque se esse caminho que vai tirando a importância das instituições e nos ligando diretamente parece maravilhoso, isso não é de graça. Eu quero dizer o seguinte, a liberdade que a internet de alguma maneira nos faz sentir, ela tem a sua dose de ilusão. Porque se por um lado eu estou aqui, né, buscando os meus interesses, falando sobre as minhas ideias, navegando e buscando os meus conteúdos em liberdade, isso tudo está sendo observado. Cada mínimo movimento que você faz em qualquer rede social, em qualquer site, em qualquer lugar da internet onde você vá, isso vai sendo estudado, isso vai sendo monitorado. E os seus mínimos movimentos são conhecidos. Você é mais do que qualquer época da humanidade conhecido. Isso tudo é trabalhado comercialmente para falar da maneira mais ingênua, né? Para que seja devolvido a você aquilo que é do seu interesse. Isso vai criando bolhas. São o tal dos algoritmos, ou os tais dos algoritmos, né? No Facebook isso ficou muito claro, assim. A sua linha do tempo no Facebook é uma devolução das suas buscas. No seu YouTube também, quando você entra no YouTube, tudo que aparece ali é uma síntese das suas ideias, da sua busca, enfim. O que a gente tem que tomar muito cuidado é que, por mais maravilhoso que seja essa possibilidade de nos comunicarmos, a internet também vai nos colocando cada vez mais em bolhas restritas, pequenininhas, micro. E isso vai tirando a nossa capacidade de pensar. Eu vejo um mundo maravilhoso, cheio de informação, cheio de comunicação, cheio de tecnologia, cheio de descoberta. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo pessoas cada vez mais superficiais, cada vez mais cheias de respostas prontas, de verdades prontas, cada vez mais arredias à dúvida, ao questionamento. Né? Eu vejo isso aqui na internet. Quantos pregadores da verdade, quantos donos da verdade, os gurus do novo tempo em que estamos vivendo são donos da verdade. Os canais mais acessados aqui no YouTube são canais de pessoas que sabem, que falam a verdade que precisa ser dita. E nessa a gente perde a capacidade de enxergar, de questionar, de se perguntar, eu gosto disso, mas isso representa de fato a verdade total? Eu não gosto disso. Mas pelo fato de eu não gostar disso, isso representa o mal e deve ser extirpado e detonado. A briga é cada vez mais maniqueísta. Os discursos são cada vez mais nesse sentido. E comprados pelo ardor, pela paixão. Né? As pessoas usam essa ferramenta maravilhosa para ficarem brigando, discutindo, para saber quem tem mais razão. Talvez esse seja um sinal negativo dos novos tempos. E eu, como falava no início, como pai preocupado de um adolescente, tento no meu filho instalar esse olhar. Não vou tirar dele a tecnologia, o mundo vai ser cada vez mais tecnológico, eu não tenho como falar para ele, não use o celular, não entre na internet. Mas ao usar o celular e a internet, não desligue o seu senso crítico. A consciência de que você é capaz de pensar, de julgar, não no sentido inquisitório, mas de discernir que tudo traz componentes necessariamente do bem ou do mal. Me cabe, dependendo de onde estiver do meu olhar, julgar e discernir aquilo, sem as paixões que me parecem cada vez mais ativadas na internet. A gente está desconstruindo as instituições, os partidos políticos, a representação institucional. Isso pode ser positivo por um lado, mas é temerário por outro. A gente está mudando a nossa relação com tudo, com a religião,
com as pessoas. As relações são cada vez mais distantes, mais virtuais. As pessoas estão desacostumadas a olharem umas para as outras, a se exporem até o contraditório do outro, a ouvir uma crítica de um amigo. É tudo muito distante, é tudo muito ascético. Como eu dizia no começo, para onde isso vai nos levar? Eu não sei. Isso é bom, é mal? Não sei. Depende do que a gente vai fazer com isso. Eu acho que nos cabe hoje, como seres desse novo tempo, em processo acelerado de modificação, de transformação, colocar tudo isso sob a luz de um pensamento crítico, de um pensamento consciente e, sobretudo, de um pensamento livre. Você deve ter gente que admira, você deve ter gente que não admira, mas se exponha, aproveite a possibilidade da internet de tantas ideias e tantos pensamentos, se exponha a ideias e pensamentos que talvez não sejam necessariamente semelhantes aos que você tem, né? Assim como aqueles que você gosta, que você acompanha, mas desenvolva essa capacidade crítica de enxergar com mais amplitude. Ninguém, nenhum lado, direito ou esquerdo, nenhuma religião, nenhum pensador, nenhum filósofo, nenhum palestrante motivacional de autoajuda, nenhum guru, nenhum padre, nenhum pastor, nem alguém que você admira, nem teu pai, nem tua mãe, ninguém é a representação absoluta da verdade. A verdade é o ponto onde você está. Existe uma verdade inquestionável, inexorável, e eu concordo com isso. No entanto, ela vai se modificando na medida em que cada um sobre ela projeta o seu olhar. E o seu olhar não imprime a verdade, mas ele indica onde você está. Se você está em movimento, a verdade também se movimenta. Que a gente use a tecnologia para o nosso bem. Que a gente consuma o YouTube, o Facebook, o WhatsApp, enfim, sem desligar o nosso senso crítico, sem esquecermos que nós somos seres racionais, seres que pensam. E a liberdade de pensamento deve ser um valor que a tecnologia não pode apagar, e a facilidade de pensamento não pode diminuir. Se enxergue nesse mundo, se enxergue nesse movimento, se enxergue nesse contexto e julgue onde você está. Tá bom? Fique bem.